a gente vai continuar falando sobre fisiologia vegetal e entendendo um pouquinho como que a matéria orgânica, nesse caso, é transportada e começar a falar dos hormônios vegetais. Vamos lá? Muito bem. Então, fisiologia vegetal. Hoje a gente vai falar sobre a nutrição orgânica dos vegetais, tá? Eles vão produzir a sua matéria orgânica, então, por meio da fotossíntese. Matéria orgânica aqui, nesse caso, é açúcar, que é esse C6H12O6, né? E as trocas gasosas, elas vão ser realizadas através de uma estrutura chamada de estômato, que vai ficar na folha. Esse estômato é formado por duas células guardas que fazem a fotossíntese de fato, por células que a gente chama de subsidiárias, que ficam ao redor das células guardas para fornecer nutrientes, e o ostilo, que é a abertura que o estômago tem, que permite a entrada dos gases ou a saída deles, tá? Aqui tem a estrutura dele e como ele se comporta quando ele está aberto e quando ele está fechado. Quando ele está aberto, a gente tem a entrada do potássio e a água entra nas células. Quando a água, perdão, entram nas células guarda, elas enchem como se fosse uma bexiga e aumentam a abertura do ostilo. Isso faz com que os gases consigam passar. Isso para manter o estômago aberto. Para manter o estômago fechado, a gente tem a saída do potássio, então ele vai sair, né? O que faz com que a água também saia dessas células guarda, meio que vá atrás do potássio e força o fechamento do ostilo, impedindo que ocorram as trocas gasosas e, consequentemente, a fotossíntese por si só. Existem diversos fatores que podem alterar o funcionamento do estômago, tá? A gente vai citar três aqui que são os mais comuns, digamos assim. A gente tem a luminosidade, então eu tenho uma quantidade determinada de luz que vai estimular a abertura dos estômagos. Por isso que a maioria das plantas abrem os estômagos durante o dia e fecham durante a noite. Então, durante o dia eu tenho a entrada de luz, a realização da fotossíntese, a abertura dos estômagos e as trocas gasosas, tá? Um outro fator que vai interferir, então, na abertura ou no fechamento do estômago é a concentração de gás carbônico. Um outro fator, então, que é a concentração do gás carbônico, no caso, em baixas concentrações, ele vai permitir que o estômago abra. E no caso de altas concentrações, ele vai permitir que o estômago se feche. É uma adaptação à taxa de fotossíntese que as plantas têm. E um terceiro fator é a disponibilidade de água. Quando eu tenho pouca água no solo, os estômatos vão se fechar. E quando eu tenho muita água nesse solo, os estômatos têm uma tendência a abrir. Isso faz com que a planta consiga economizar água. Então, é uma adaptação específica para a economia de água. Bem, mas como que a matéria orgânica se movimenta, então, na planta? A gente tem uma teoria que é a mais aceita, que é chamada de fluxo de massa. E ela entende o seguinte: no caso das folhas, que é onde ocorre a produção então da matéria orgânica, o floema possui maior concentração de matéria orgânica. E no caso das raízes, ele possui menor concentração. E a água vai passar pelo xilema para o floema, onde existe maior concentração de matéria orgânica. Quando isso acontece, a água empurra as moléculas orgânicas para baixo, digamos assim, que será o destino onde ela vai ser então aproveitada ou transportada. Então, por força, né, que a água exerce, a matéria orgânica acaba descendo, saindo da folha e chegando a outros órgãos da planta. Essa teoria, então, ela fica conhecida como teoria do fluxo de massa e é a teoria mais aceita até então, beleza?